Aprenda a viver a cultura da honra. A cultura da honra vai mudar a sua vida. Pastor Pedro Medina. Tenho uma palavra bem profunda para o nosso coração nessa manhã. E Deus vai mexer muito com o teu coração hoje. E vai te trazer uma das chaves mais poderosas, mais incríveis, talvez uma das mais importantes no reino de Deus. Amém? Eu quero mostrar para vocês Amós, capítulo 3, versículo 7. Põe no telão para mim. Amós, capítulo 3, versículo 7. Queridos, existem versículos na Bíblia que eu considero, e muitos teólogos e pastores e estudiosos da Bíblia, que são versículos que são pilares, que são fundamentos, que determinam toda uma linha de doutrina, de pensamento, de revelação, ok? E eu posso dizer que entre os 5 versículos que eu considero mais importantes na Escritura está Amós, capítulo 3, versículo 7. Então, é um bom versículo para você memorizar e para você anotar, e você deixar gravado aí no seu coração. Vamos lá. O texto diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Levante sua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Agora no 3 nós vamos ler junto o texto lá no telão. Por favor, coloquem do comecinho. 1, 2, 3. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso aqui é muito sério. Então, hoje eu vou falar da chave talvez mais importante no reino de Deus. Uma delas, mais importante no reino de Deus. Se você parar para pensar, o que cada um de nós queremos aqui, além de nós irmos para o céu e morar no céu e ter a salvação, o tempo que nós vamos viver aqui na terra, nós queremos viver um tempo aqui na terra de muita bênção, sim ou não? Ninguém quer viver aqui na terra de maldição em maldição, de desgraça em desgraça. A gente quer viver de bênção em bênção, de vitória em vitória, é ou não é? Ok. Tem uns que não falaram amém, misericórdia. Se você quer outra coisa, mas eu quero passar a minha vida aqui na terra abençoado. Quando eu digo abençoado, é ter o shalom de Deus. A palavra shalom significa paz, prosperidade financeira, saúde em todas as áreas e felicidade, ok? Então, para ter isso, meus queridos, para a gente ter isso na nossa vida, nós precisamos, escute, é uma necessidade, é uma ordem, é uma obrigação para nós vivermos a cultura da honra. Diga comigo, cultura da honra. E essa é a cultura que nós praticamos aqui na família do reino. E eu sempre tenho ensinado sobre esse assunto, porém, como a nossa igreja não para de crescer, graças a Deus, né? Eu falei, Deus, volta e meia eu preciso retomar esse assunto, explicar para os irmãos, e sempre, para os irmãos que já ouviram falar disso, Deus sempre traz uma revelação nova, uma profundidade nova, e o apóstolo Paulo disse que era necessário que as palavras fossem lembradas. Então é importante, algumas coisas serão lembradas, algumas coisas serão novas, e para quem é novo na igreja, pode ser que tudo que você vai ouvir aqui seja novidade para você. Honra é o assunto número 1 na Bíblia, vinculado com a bênção. Olha que coisa interessante. Vou repetir. Todas as vezes que você vê bênção, alguém sendo abençoado na Bíblia, absolutamente todas as vezes existe algo que está caminhando junto com essa bênção, que é a honra. Eles caminham junto. É impossível na palavra de Deus você separar a bênção da honra. E existem 3 promessas, 3 tipos de honra extraordinários que nós vamos descobrir na Bíblia. Qual é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia? Olha, a primeira palavra do versículo é honrar.
Então, primeiro mandamento com promessa, olha o que diz: honra o teu pai e a tua mãe. E aí, olha a promessa, são duas coisas: para que te vá bem. Esse versículo, ir bem, quer dizer para que tenha sucesso, para que seja próspero, para que tudo, tenha o shalom de Deus, paz, prosperidade, saúde e felicidade. E segundo, e que te prolongue os dias sobre a face da terra. Honrar pai e mãe. Então, nós estamos vendo a bênção, sim ou não? E o que está vinculado com a bênção? A honra. Então, existe uma bênção extraordinária para quem honra o seu pai e quem honra a sua mãe. O segundo lugar que você vai ver que existe para honrar na palavra de Deus é honrar as autoridades e os profetas. E essa aqui é bem forte. Inclusive, eu posso dizer para você algo, não se assuste, que o nível de bênção que você tem é o nível de honra que você semeou. Tem gente dando risada de nervoso aí. O nível de bênção que você tem é o nível de honra que você semeou. Não está gostando do teu nível de bênção? Mude a tua semente de honra. Mateus 10:40. Olha que coisa extraordinária. Eu poderia só ler isso aqui, e a primeira frase, a gente podia ir embora de tão forte que é. Mas eu estou com saudade de vocês, eu quero pregar bastante hoje aqui. Mas só essa primeira frase aqui já seria suficiente. Olha o que diz, o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, aos 12 apóstolos: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Posso traduzir para um português bem alto e claro, bem facinho de todo mundo entender? Ou seja, Jesus está dizendo: assim como tratarão vocês, eles estão me tratando. Vou fazer um jeito ainda mais fácil. Aquilo que você faz para um pastor, um profeta, um homem de Deus, um enviado, um discípulo de Jesus Cristo, você está fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Vou falar uma coisa aqui bem interessante. É impossível você honrar a Deus, a não ser honrando o enviado dele. Tem como eu subir lá no céu e eu honrar Deus lá no céu? Só se eu orar para Deus te levar e você vai lá honrar ele lá. Mas não tem como, né? Então, mas Deus nos deu a oportunidade de honrar ele em quem? Através dos enviados dele. Existem pessoas que elas são cristãs, evangélicas, tem uma Bíblia na sua casa, vão na igreja, e elas vão morrer sem nunca ter honrado Jesus, nenhuma vez na vida dela. E ela foi cristã evangélica a vida inteira, mas nunca honrou Jesus. Ela vai passar 40 anos numa igreja, nunca, nem uma vezinha honrou Jesus. É triste, né? Por que não honrou Jesus? Porque ela nunca honrou o enviado de Jesus. Então, nós vemos aqui a honra do pai e da mãe traz a bênção, sim ou não? A honra do profeta, nós vamos ver o que causa a honra do profeta. E, obviamente, tem a honra a Deus, que o nosso grande sábio das Escrituras, Salomão, nos falou como honrar a Deus. E ele vai dizer lá em Provérbios 3:9, que eu quero que vocês coloquem no telão. Então eu quero mostrar para vocês, todas as vezes que a palavra honra é mencionada na Bíblia, é mencionado as bênçãos. E toda vez que é mencionado as bênçãos, é mencionado a honra. Olha o que diz o texto. Qual que é a primeira palavra do texto aqui? Honra ao Senhor com os teus... Olha que maravilha. E com as primícias, ou a primeira parte de tudo que você ganha, de todos os teus ganhos. Qual que é o resultado da honra? Olha o versículo 10, olha o resultado. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, honrar pai e mãe, honrar a autoridade, os profetas, e honrar a Deus através das primícias e dos teus bens, vai causar que você seja extremamente abençoado. Ou seja, a partir de hoje, você não tem mais nenhuma desculpa para o resto da sua vida para continuar vivendo uma vida não abençoada. Se daqui a um ano você não estiver abençoado, a culpa não é mais minha, porque eu te dei aqui o segredo dos segredos, dos segredos, dos segredos. Olha que coisa interessante. Quem foi o homem mais próspero da Bíblia? E ele não foi próspero só em riqueza, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Gente, Salomão não sei. Tanto é que ele é uma figura mundialmente conhecida e admirada. Ninguém viveu tão próspero como Salomão na história. Nenhum rei, presta atenção, nenhum rei tão próspero teve um reinado com tanta paz,
Você sabe quantas guerras Salomão esteve envolvida? 0. Você tem noção naquela época o que era isso? Davi vivia de guerra em guerra. Até Moisés, que não era rei, que estava só atravessando o deserto, vivia de guerra em guerra. Josué, guerra em guerra. Tudo era guerra. Se você ler a Bíblia, começa a ler o livro dos reis, lê crônica, lê tudo. É só guerra. Então, mas Salomão, além dele ser o homem mais rico da história, viveu numa paz absoluta, sem guerra. E a Bíblia vai dizer que ele morreu velhinho e sem doença. Caramba, eu quero aprender com Salomão, eu quero viver igual Salomão. Quem gostaria de ter uma vida de paz, prosperidade, saúde? Sabe, Salomão, ele era feliz até no amor. Tem gente que tem dinheiro, mas é infeliz no amor, não é? Mas ele era feliz no amor. Irmão, tem um livro na Bíblia chamado Cantares de Salomão, que ele era poeta, ele escreveu para a mulher que ele amava. Ele era feliz. E eles, depois, né, se você é solteiro, não leia Cantares. Não, porque Cantares é preocupante. Começa a falar assim, o teu umbigo é como uma taça de vinho. Então, imagino que eles ficavam fazendo no umbigo um do outro lá. Era um homem... Então, ele tinha saúde. Tá escrito. Tem uns mistérios lá, assim, irmão, bem preocupante. Só casal deve ler isso aí. Casado. Aleluia. Então, pensa no... olha, Salomão era feliz. Morreu velho, sem doença, feliz, tudo certo. Eu quero ter essa vida de Salomão. Agora, eu falei de 3 tipos de honra aqui, não falei? Do pai, do homem de Deus e honrar a Deus com as primícias e com os bens. Ninguém, então assim, ninguém foi tão abençoado como Salomão. E ao mesmo tempo, ninguém honrou tanto as 3 coisas como Salomão. Na Bíblia inteira, você não vai ver ninguém que honrou tanto seu pai como Salomão. E Salomão tinha tudo para dar errado. E é aqui que eu quero falar para você. E é aqui que eu quero que você veja o segredo. Porque você fala, mas tudo bem, Salomão era o filho do rei Davi, tudo bonitinho. Irmão, de todos os filhos de Salomão, o mais improvável para ser alguma coisa era Salomão. Sabe por quê? Sabe quem era a mãe de Salomão? Betsabé ou Betseba. Quem era essa mulher? Era a mulher da vergonha e do pecado de Davi. Davi tinha uma esposa que era filha de Saul, Mical. E ela deu filhos aí. Filho legítimo, eram netos do rei, linhagem real. Mas quem era Salomão? O filho da outra. Davi adulterou, matou o marido para ficar com a mulher. Foi a desgraça da vida do rei Davi. Dali nasceu um menino, Salomão. Imagina como que era dentro de casa. E esse é o filho da outra. Davi matou o marido dela para ficar com ela. Que vergonha. Eu pergunto até para você se no natural, né? Se você você tem vários filhos. Você tem o filho da legítima e você tem o filho da outra. Qual dos dois você vai querer que reine? Qual dos dois você vai querer da linhagem? Você normalmente vai tender para o legítimo, né? Ou seja, Salomão tinha tudo para dar errado na vida. Tem pessoas aqui que podem ser como Salomão. Talvez você seja filho da outra. Talvez você não conheça teu pai. Talvez sua mãe era uma louca. Talvez você veio de uma família completamente desestruturada. Mas Salomão não permitiu que o histórico de como ele nasceu e na circunstância que ele nasceu determinasse o futuro dele. Era para ele viver debaixo de maldição. Era para Salomão estar carregando uma maldição terrível sobre ele, o ódio de muita gente. Mas Salomão conseguiu destruir a maldição na vida dele através da honra. Sabe o que aconteceu? Os outros filhos de Davi, todos, batiam no peito e diziam, eu sou legítimo, eu sou o cara, eu nasci certo. E no final das contas, Deus escolheu a Salomão por causa da sua honra, da sua obediência. Não interessa a vida que você teve, não interessa o teu passado, não interessa a circunstância que você nasceu, não interessa nem se você nasceu fruto de um estupro, não interessa. A pergunta é, e agora? Qual vai ser sua atitude? Qual vai ser o teu coração? Salomão poderia ter odiado o seu pai. Assim, cara, tu matou o marido da minha mãe. Mas não, porque ele entendeu que honra você não dá para quem você quer. A Bíblia diz, dê honra a quem tem honra. Não é porque você, eu admiro, eu concordo, eu vou honrar. Não, você vai honrar porque você tem que honrar e cala a boca. E ele falou, meu pai, acabou, vou honrar. Ele é o rei, acabou, vou honrar. Ele não odiou o pai dele. Ninguém honrou mais o seu pai e sua mãe do que Salomão. Ninguém honrou mais a Deus do que Salomão.
E ninguém honrou mais os sacerdotes na Bíblia do que Salomão. E qual foi o resultado disso? Ninguém foi tão próximo como Salomão, ninguém teve tanta paz como Salomão, ninguém foi tão feliz como Salomão. A gente podia acabar o culto aqui, mas vamos começar agora. Você quer viver essa vida abençoada? Então, aprenda a viver a cultura da honra. A cultura da honra vai mudar a sua vida. Vou falar uma coisa para você. Deus me ungiu, eu era muito novo. Deus me ungiu. Deus me usa desde 16, 17 anos. A primeira cruzada de milagres que eu fiz, eu tinha 17 anos. Mas unção não determina a bênção. Como assim, pastor? Tem muita gente ungida vivendo na miséria. Tem muita gente ungida que não é abençoada. E no meu caso, eu era ungido, mas eu não era abençoado. Deus me usava, mas eu não era abençoado. Porque eu achava que porque eu tinha unção, eu não precisava honrar. Então minha vida nunca tinha avançado. Minha vida nunca tinha crescido. Deus me usava, mas não tinha para comer. Deus me usava, mas ficava usando roupa doada. Deus me usava, mas tinha que ficar andando de busão. Deus me usava. Teve uma vez na minha vida que eu tinha só uma camisa para vestir. O que adiantava Deus me usar daquele tanto? E eu vivia uma vida sem bênção. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, ninguém nunca me ensinou sobre honra. E eu era uma pessoa que desonrava as autoridades. Eu fiquei muitos anos brigando com Deus. Deus, por quê? O Senhor me usa para curar um cego, o Senhor me usa para levantar um cadeirante, mas eu não tenho dinheiro para nada, eu não consigo nada, tudo na minha vida vai de mal a pior. Dormia no chão, passava frio, só comia arroz. Vocês me veem todo bonitinho assim, pensam que eu sempre fui milionário. Irmão, já sofri pra caramba. Eu lembro que eu comprava salsicha de 50 centavos lá na Espanha, esquentava no micro-ondas e comia com arroz. Era essa a minha janta. Muitas vezes. E eu falava, Deus, o Senhor me usa tanto. Por que eu não sou abençoado? Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem muita gente muito mais ungida do que eu, muito menos abençoada do que eu. Eu quero entrar um pouquinho no texto, o primeiro texto que eu li. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma se revelar o seu segredo a seus servos os... Cara, isso é muito sério. Sabe quantas coisas Deus faz sem o profeta? Nenhuma. Sabe quantas... Quando eu digo profeta, quero que os irmãos entendam. Pode ser qualquer um dos 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, homem de Deus, autoridades de Deus. Amém? Quantas coisas Deus faz sem o homem de Deus? Nenhuma. Quantas coisas Deus faz sem o homem de Deus? Nenhuma. Quantas coisas Deus faz sem o homem de Deus? Preste atenção. Se algum milagre acontecer, ou foi causado porque ali estava um profeta, ou porque algum profeta profetizou. Não existe nada que Deus faça sem revelar os seus profetas. Se você não gosta disso, joga sua Bíblia fora e troca de religião. Porque é o que está escrito aqui. Ele não faz nada sem usar o homem de Deus. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Preste atenção. Isso quer dizer que tudo que você quer de Deus, você pede para Deus. Mas você vai receber através de um profeta. Você não tem que pedir para Deus, mas vai vir através de um homem de Deus. E isso vai começar a ficar sério agora. Agora você vai começar a entender muita coisa. Está preparado? Bom, vamos voltar lá em Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa do profeta. O que significa isso? Que mistério é esse, receber um profeta? Ninguém nesse mundo vai receber o galardão tão maravilhoso como de um profeta. Ninguém paga um preço tão alto no planeta Terra do que um profeta. Por isso que quando você diz, Deus me usa, eu quero ser um homem de Deus, mulher de Deus, tu não sabe nem o que está pedindo. Tu está pedindo bucha. Tu está pedindo pedra, paulada. Ninguém vai receber um galardão tão maravilhoso quanto um profeta. Porque ninguém sofre mais do que um profeta. Isso é muito sério. Quem foi o primeiro homem assassinado na história da humanidade? Abel? Vamos fingir que você sabia, eu vou perguntar de novo. Quem foi o primeiro homem assassinado na história da humanidade? Você já sabia, aleluia, né? Abel foi assassinado pelo próprio irmão Caim. O que o coitado do Abel tinha feito? Tinha feito algo. Sabe o que ele fez? Amado a Deus e honrado a Deus. Só isso. É um homem de Deus. Ele agradou a Deus. Ele ganhou o coração de Deus. Sabe? Deus era com ele e ele era com Deus. Não tem algo que cause mais ódio em algumas pessoas do que ver que Deus é com alguém. Por que é com ele e não é comigo? É terrível. Mas o primeiro homem que foi assassinado na história foi um pastor. Abel era o quê? O primeiro homem que foi assassinado na história da humanidade, injustiçado, foi um pastor. Simplesmente porque amava a Deus. Não é triste isso?
E desde Abel, o sangue dele clama, e até hoje, os pastores, os profetas, são injustiçados, e são perseguidos, e são apedrejados. Eu vou mostrar algo aqui para você, que é de arrepiar. Lá em Mateus 23, 29, eu acho que é. Isso mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Olha só, o que os escribas e os fariseus faziam? Eles iam lá nos monumentos, né, onde tinham morrido. Isso é até muito comum lá em Israel, você vai lá, né, tem os túmulos dos profetas, o túmulo dos reis, e eles adornam e fica lindo, e eles põem pedras e esculpem coisas, é maravilhoso, é lindo de ver. E Jesus está dizendo, vocês preparam tudo isso, né, nos sepulcros dos profetas. Sepulcro dos profetas. E aí eles dizem no versículo 30, e dizeis, escribas e fariseus, vocês dizem assim, se nós existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então os escribas e fariseus dizem, se fosse no meu tempo, a gente não teria matado os profetas. Posso te dizer uma coisa? Vou te ensinar uma coisa da Bíblia. Você sabia que Israel matou, o próprio Israel matou todos os seus profetas? Jesus está aqui com essa palavra. Por isso que eu falei que é de arrepiar. Os profetas eram enviados a Israel, da parte de Deus. E o próprio Israel matou os seus próprios profetas. E Jesus está dizendo para os escribas e fariseus, vocês dizem que se estivessem lá, vocês não teriam feito isso. E vocês ficam aqui adornando os túmulos dos profetas. Aí Jesus está chamando de hipócritas. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca teríamos associados com eles em derramar o sangue dos profetas. Verso 31. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. É forte ou não é? Então, sabe o que Jesus falou para os discípulos, antes dele subir para o céu? Falou assim, vocês serão mortos, vocês serão perseguidos, vocês serão apedrejados, vocês serão açoitados. Sabe quantos dos discípulos tiveram uma morte legal? Nenhum. Foram queimados vivos, esquartejados, crucificados. Foi terrível. Você ainda quer ser profeta? Sabe o que Jesus estava falando aqui? Jesus veio dizendo assim, olha, tudo que os seus pais fizeram, mataram todos os profetas, agora vem a condenação sobre vocês. Ou seja, é tão grave quando você persegue um profeta, que o juízo de Deus vem até sobre as próximas gerações. Essa geração ia sofrer porque os seus pais tinham matado os profetas. E aconteceu exatamente isso no ano 70 depois de Cristo. Jesus morreu ali no ano 34, 33. No ano 70 veio o juízo de Deus e os romanos entraram, invadiram Jerusalém. E nunca aconteceu tanta coisa tão terrível em Jerusalém como no ano 70. Diz os livros históricos que um rio de sangue descia de Jerusalém, a morte de todos esses aqui que Jesus disse que ia acontecer. E aconteceu. Terrível isso. Agora, o que eu estou querendo te dizer? O que esse versículo 10, 40, que muita gente não consegue entender, hoje você vai entender. Quem quer entender hoje pela primeira vez? Inscreva-se no nosso canal